Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. É seu por direito. Bom, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, mais uma vez eu vou pedir para vocês, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações, tá bom? E se você tiver uma vídeo pergunta, manda sua vídeo pergunta pra gente, o número do WhatsApp tá aparecendo aqui e o seu vídeo pode ser selecionado e aparecer aí na série Marcos Nunes Responde, tá bom? O assunto de hoje, nós vamos fugir um pouco da regra, né? Que a nossa regra aqui é o seguinte, é tratar sempre de leis que já existem, né? Dificilmente a gente trata de projetos de lei ou adentra em algumas discussões aí que que ainda não estão consolidadas, né? Ou que tendem a ser modificadas num período muito curto. Embora aconteça, né? Mas enfim, como é uma situação agora, né, muito significativa, decidimos aí entrar nesse ponto fundamental do país. Todo mundo está discutindo a questão da reforma da Previdência e aí o canal tem uma opinião muito firme que é ser contrário à reforma e não é ser contrário gratuitamente, né, sem fundamento. A gente tem fundamento para ser contra a reforma. E nós vamos falar o principal e o primeiro deles, né, que nos motiva a se posicionar toda vez que é questionado contra essa reforma aí maléfica. É fundamental falar disso. Bom, a proposta que está colocada aí por esse governo, e se for aprovada assim no Congresso Nacional, ela trará um prejuízo que talvez nunca mais o país consiga se recuperar. Aí você vai falar, mas o que é isso, né? Eu entendo, inclusive, que é inconstitucional e levará a muitas discussões nos tribunais. E até lá, né, até que se tenha uma decisão, certamente muitas pessoas padecerão. Qual é a situação, né? É a famosa capitalização. Como é que funciona o nosso sistema hoje, previdenciário? Nosso sistema previdenciário, ele funciona pelo princípio da solidariedade. O que significa isso? O dinheiro que está lá na Previdência, ele é um bolo, né, repartido entre o empregado, o empregador e o governo, né? Então todos contribuem para um fundo comum, tá? É assim que funciona hoje. A proposta de emenda constitucional, se vier a ser aprovada, ela muda esse paradigma. Para qual situação? Para a capitalização. E o que significa isso? Cada trabalhador terá uma conta para si que só ele contribuirá, né? Então, o que significa dizer que não terá mais a contribuição do empregador e não terá mais a contribuição do governo, que é de toda a sociedade. Aí você vai assim, mas é justo, porque aí cada um contribui com o seu e pronto. Desculpa, amigo, mas não é. E eu vou explicar por quê, né? Existem alguns benefícios, né, que estão vinculados à Previdência Social, como o BCP, né, que a gente gravou um vídeo aqui chamando de LOAS, porque é uma nomenclatura popular, né? E aí esse BCP, ele é pago para aqueles que nunca contribuíram com a Previdência, né? É uma modalidade de assistência social, ok? E ele está lá no fundo da Previdência. O que acontece? A partir do momento que o governo, né, não contribui, ou seja, a sociedade como um todo não contribui para o fundo da Receita, este tipo de benefício, essa modalidade de benefício, ela fica sem ter o custeio. O que significa isso? Não terá de onde sair o dinheiro, né? Por isso que junto com a emenda, na própria emenda, né, a proposta é a redução drástica desse valor, né, que significaria hoje aí para R$400, é o que está sendo colocado. Ou seja, algo absolutamente inaceitável, né? Principalmente conhecendo o país e as modalidades de renda nele existentes e a própria movimentação da economia, porque em algumas cidades esse é o principal elemento, né, que faz com que a economia gire, porque há uma série de idosos que não contribuíram e com esse benefício que eles recebem, eles giram toda a economia. Enfim, mas a questão central é, como vinha dizendo,
Se deixa exclusivamente, né, a cargo do trabalhador essa contribuição, eliminando o princípio da solidariedade, qual é o aspecto mais perigoso? É que esse trabalhador não consiga a manutenção de um benefício com qualidade ou não consiga se manter dentro do sistema. Porque aí tem um outro detalhe importante. E a redação dessa emenda constitucional, ela é muito malvada. Eu vou chamar de malvada porque eu gostaria de utilizar outra palavra, mas não dá para usar, né? Se você tiver a curiosidade, você observará que a maioria absoluta dos artigos, e o artigo 201, que é dele que eu estou falando agora, 201A, né? É dele que eu estou falando agora, ele é assim de uma, sabe, é um absurdo, porque ele remete uma questão dessa natureza para ser discutido numa lei complementar. O que significa isso? Se está na Constituição, para que seja mudado, demanda um instrumento de alteração legislativa muito complexo, votação nas duas casas, precisa passar por uma série de comissões e tal. Uma lei complementar não, a tramitação dela é muito mais simples, né? Então, essa emenda constitucional é tipo um cavalo de Troia, né? Todo mundo diz que precisa, oferece como um presente, mas na verdade tem um pacote ali dentro, um embrulho que vai levar a uma tragédia, né? Então o artigo começa com a redação que tratando da capitalização, mas dizendo que será regulamentado por meio de lei complementar. Ou seja, é um pacote, um cheque em branco, né? Então ele muda a essência da Constituição, retirando a solidariedade e ainda vem embutido um cheque em branco, porque ele diz que deve ser tratado por lei complementar. Portanto, né, o canal aqui vem dizer o seguinte: repudiar a reforma da Previdência, o texto da maneira que está colocado, né, e a ausência de transparência, porque até o presente momento não houve discussão, né, clara e também não houve a exposição dos números que levaram à conclusão de que o país precisa poupar 1 trilhão, tá bom? Então, aqui fica registrada, né, pelo canal É Seu por Direito a nossa indignação com relação a este projeto de emenda constitucional, que é uma das maiores aberrações que eu particularmente já vi na vida. Esse é o seu canal É Seu por Direito. Um abraço e até semana que vem.